meu querido, olá, minha querida. Vamos então para mais uma lição. Nós estamos na lição 10, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. E hoje nós vamos ler 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 13, que ele pode ser resumido assim: vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. E aqui Paulo, nessa parte da carta, ele está tratando duas questões: liderança e relacionamentos. Na realidade, a gente pode casar esse trecho, esse capítulo, com Romanos 12, Devemos ler essas duas partes da Bíblia em conjunto. Quando a gente lê essas duas, 1 Tessalonicenses 5 e Romanos 12, é como se um completasse o outro, o que falta em um, se é que falta, o outro vem e completa. E o que a gente percebe aqui, é que Paulo, mais uma vez, ele aborda a questão das diversidades, das diversas diversidades, dos dons, dos líderes e como viver bem, apesar das diferenças, apesar de todas, o jeito de ser de cada um, Mas Paulo, acima de tudo, trata a questão do respeito, o respeito entre as pessoas, o respeito como tempero no nosso convívio, Tão difícil, Muitas vezes você respeitar algumas pessoas, algumas situações e algumas atitudes, É um verdadeiro exercício. Respeitar, com certeza, é um verdadeiro exercício. E 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13, vamos ler. E aqui Paulo, vai tratar com relação aos líderes e aos nossos relacionamentos. Com relação aos líderes, eles falam assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Aqui ele fala justamente para os líderes, Sobre os líderes. E no versículo 13, ele fala o seguinte: e que os tenhai em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. E aqui, meus queridos, Paulo, com relação à liderança, ele fala o seguinte: por que amar os líderes? Por que a gente tem que trazer os líderes, no coração e no respeito? Porque essas pessoas têm que ser consideradas por nós. E aqui Paulo vai citando, alguns motivos. Ele vai justificando, ele fala, vocês têm que amar os líderes de vocês, por quê? E aí ele fala, por causa do trabalho que eles exercem. Eles foram selecionados, eles foram capacitados para essa função, para esse trabalho. Então, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser amados. Segunda coisa, Paulo fala o seguinte: eles presidem no Senhor. E aqui a palavra presidir, ela tem alguns significados. E aí a gente pode falar no sentido de autoridade e direção, ou seja, eles têm autoridade, eles têm direção, mas acima de tudo, eles demonstram zelo e direção e atenção. Outro motivo para amar os nossos líderes, eles admoestam, eles advertem, eles chamam a atenção. Muitas vezes nós temos muita dificuldade em receber uma advertência, E à medida que nós vamos ficando mais maduros, parece que essa dificuldade vai aumentando, A gente vai tendo mais dificuldade em alguém falar, faça isso desse jeito, dessa forma. E aí a gente, muitas vezes cai naquela situação, eu sempre fiz assim, mas por que não fazer de uma outra forma? Por que não fazer de uma outra maneira? Por que não tentar um outro caminho?
Então essas são as razões porque devemos amar os nossos líderes, né? Os nossos líderes espirituais. Eles têm um trabalho, eles foram selecionados, eles presidem no Senhor e eles admoestam. E aqui, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14 e 15, vamos ler. Aqui agora Paulo vai falar nos relacionamentos, né? Para as diversas situações. Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejai paciente para com todos. Versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E aqui Paulo, então, ele vai dar conselhos, né, para diversas situações, diversas áreas dos nossos relacionamentos. Primeiro ele fala o seguinte: administrar os insubmissos, né? Aquela pessoa que está fazendo algo errado, né? Paulo fala aqui, chame atenção. O detalhe, meus queridos, é como fazer isso, né? E nessa hora entra a sabedoria. Muitas vezes você precisa falar algo, você precisa mostrar algo, mas a forma como você fala faz toda a diferença, né? O tom da fala faz toda a diferença. E aí a pessoa que vai receber, né, a advertência, né, ela até recebe de uma forma mais pacífica, porque teve o tempero, né? Teve o tempero do respeito, teve o tempero da sabedoria. Paulo ainda continua falando o seguinte: console os desanimados, aqueles que estão fracos, aqueles que estão batidos. E nós estamos vivendo esse momento em que nós estamos desanimados, nós estamos fracos, passando por muitas lutas. Essa pandemia atingiu vários setores da nossa vida, o mundo sofre, o mundo padece, e com certeza nós vamos sentir os efeitos dessa pandemia por muito tempo, né? Por muito tempo vamos sentir o que esse vírus foi capaz de fazer, né? Essa estrutura invisível que atacou a tudo e a todos. E aqui Paulo fala: console os desanimados, né? Vai lá, dê uma palavra de apoio, ore pela pessoa que está fraca. E Paulo continua falando o seguinte: ampare os fracos, né? E aí, quando a gente fala o verbo amparar, é no sentido de quê? De estender a mão, né? Às vezes, a mão estendida, ela vai com um apoio financeiro ou algo nesse sentido, né? Uma palavra, algo que a pessoa está precisando no momento. Mas às vezes o amparo é uma oração, né? Como é bom saber que tem pessoas que oram pela gente, né? Eu fico sempre muito feliz quando eu encontro com a minha mãe, né? Quando eu vejo a minha mãe. E a minha mãe fala assim: Silvana, eu oro muito por você em todas as minhas madrugadas. Eu fico muito feliz, né? Porque eu tenho passado por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas eu sei que há pessoas que oram por mim. Há pessoas que intercedem por mim. E aqui Paulo continua falando o seguinte: sede longânimo com todos, sede paciente com todos. E paciência não é fácil, né, meus queridos? Tem hora que a paciência, ela esgota, ela acaba, ela passa a não existir, né? E aí é nessa hora em que a gente precisa exercitar mais esse fruto do Espírito. É resgatar, é buscar a paciência, né? A sensação que a gente tem horas é que tá tudo ficando vermelho. A raiva toma conta, né? É na história, em quadrinhos. Quando a gente via um personagem que estava com raiva, ele ficava todo vermelho, né? E muitas vezes nós ficamos assim, né? Nós ficamos sem paciência. E aqui Paulo fala: olha, a paciência é um exercício diário. Continuando,
Paulo fala aqui, né? Evite retribuir o mal por mal, né? Sabemos que tem pessoas que não concordam com a gente, sabemos que muitas pessoas, né, não têm carinho pela pessoa da gente, né? O próprio Jesus, ele conviveu com isso, né? O próprio Jesus conviveu com o inimigo diário. E eu fico pensando como que devia ser para Jesus, sabendo, né, que na sua caminhada, no seu dia a dia, ele estava convivendo com um traidor. Ele estava convivendo com aquele que ia ser responsável, né, pela sua entrega aos líderes. Mas Jesus estava ali com ele, diariamente, tratando de uma forma igual, né? Ou seja, ele tinha o mesmo tratamento que os outros recebiam, mesmo sendo um traidor, mesmo tendo no coração dele, né, aquele desejo, né? Mas Jesus conviveu com ele, né? E em nenhum momento ele o tratou mal, ele o tratou diferente. Paulo fala isso, Jesus fala sempre isso, né? Amai os vossos inimigos. Meus queridos, esse é um dos exercícios que a gente tem que sempre praticar. Dificílimo esse exercício, né? Difícil saber que tem uma pessoa que fala mal de você, que não quer o seu bem, né? E você, nas suas orações diárias, entregar aquela oração. É muito difícil isso, né? Muitas vezes o coração da gente nem está preparado para isso, mas nós temos que fazer essa ordem, né? Porque isso é uma ordem. Na Bíblia, em vários momentos, em Provérbios, em vários momentos, fala: amai os vossos inimigos. Ou seja, assim como diariamente a gente recebe o alimento, a gente precisa de alimento, esta é uma prática diária. Essa é uma prática que precisamos exercer, né? E uma coisa que Paulo fala aqui, né, nesse capítulo 5, segue o bem. Faça sempre o bem nas suas práticas, nos seus relacionamentos, com seus amigos, com seus inimigos, né? Na família. Faça sempre o bem. E a gente vive um momento em que a gente está percebendo isso, né? Essa situação em que fomos colocados, em que algumas pessoas estão mais próximas, e muitas vezes essa proximidade, ela exige muita sabedoria, né? E às vezes o ânimo aflora, né? A gente passa, né, a ter atitudes que muitas vezes não eram atitudes ideais. Mas aqui, Paulo fala: faça o bem, principalmente com aqueles que estão próximos no seu dia a dia, na sua família. É para esses também que você tem que mostrar o seu melhor lado. E você tem que estar sempre pronto, né, a dar o outro lado da sua face. Fácil? Não, mas é um exercício. Meus queridos, Romanos, né? Eu falei que Romanos 12 é o ideal que a gente leia esse capítulo, porque vai tratar de todas essas questões aqui que Paulo está falando, de uma forma bem detalhada. E lá em Romanos 12, 18, ele diz o seguinte: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E aqui quando ele coloca, né, ele coloca numa condição, se for possível. Ou seja, aqui ele reconhece que é difícil ter paz, né? Mas ele fala, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, né? E que a gente possa ter paz, mesmo em dias tão difíceis, mesmo em dia de tantas tribulações, de tantas lutas, que a paz possa estar sempre presente no nosso viver. Meus queridos, vamos orar? Vamos interceder?
Vamos orar pela vida, vamos agradecer. Estamos vivos, sobrevivemos. Sobrevivemos a essa pandemia e estamos sobrevivendo. A Deus toda a honra e toda a glória, né, pela nossa vida. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa pátria. Vivemos dias muito difíceis, de muito conflito, né? Os nossos líderes refletem isso, muito conflito entre eles. Vamos orar pela nossa nação, pela nossa unidade, pela nossa integridade, para que possamos, né, ser uma pátria salva por Cristo. Mais do que nunca, nós precisamos interceder, orar pelos nossos líderes, nos mais diversos níveis. Eles precisam da nossa oração. O Brasil tem que estar no nosso coração. Vamos orar pelas igrejas do Brasil, pelas igrejas do mundo. Vivemos também dias difíceis para que possamos, né, mostrar o amor de Cristo a todas as pessoas. Vamos orar pelos nossos missionários, essas pessoas que estão aí levando a semente, semeando o amor de Deus. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos ministérios, para que Deus possa também levantar outras pessoas para trabalhar. Precisamos muito, nós precisamos de pessoas dispostas, prontas a exercer uma função. Vamos orar pelo pastor, pelo futuro pastor da nossa igreja, para que esse homem de Deus e sua família sejam pessoas abençoadas. E nós já colocamos essa família e esse pastor, né, em nossas orações diárias. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja, pela união, né, entre as pessoas, pelos relacionamentos. Vamos orar por aqueles que perderam, né? Perderam familiares, perderam pessoas próximas. Momento de muita dor, né? De muita tristeza. Vamos orar pelos nossos enfermos, pelos meus queridos idosos, as pessoas que eu amo tanto, que Deus possa estar abençoando-os. E as pessoas que tratam dos idosos, né? Que Deus possa estar abençoando-os também. Vamos orar pelas nossas crianças, pelo futuro da nossa igreja, para que elas cresçam em graça e em sabedoria. E vamos orar pelos pais das nossas crianças. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, para que as pessoas que estão entregando seus dízimos, suas ofertas, elas sejam abençoadas, e aquelas que não estão, que possam fazê-la em breve. E vamos orar pelos desempregados, pessoas que perderam o emprego nesse momento tão difícil. Que essas pessoas recebam mantimento, né? Que elas possam, de uma certa forma, estarem sendo sustentadas. Vamos orar por essas pessoas. E vamos orar, meus queridos, para que em cada dia a nossa vida seja um reflexo do amor de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. E até breve.
40 de 2 Crônicas 6. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Devemos orar pelas autoridades do nosso país. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Como servos do Senhor, devemos reconhecer o senhorio de Cristo em nós, para que esta terra que Ele nos deu, creia em Jesus e seja feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia,
mas agora alcançastes misericórdia. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus fala para o seu povo, povo de propriedade exclusiva dele. se humilhar, se esvaziar de todo orgulho, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, Só assim nosso país será curado. Esta é a promessa de Deus. então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, os pecados do meu povo, e sararei a sua terra. Amém.
promessa seja uma verdade nas nossas vidas a cada dia. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus pelos dízimos ofertados, entregues ao Senhor. E também neste momento nós vamos chamar o aniversariante dessa semana, Antônio Henrique. Vem cá, Henrique. Amanhã é aniversário do Henrique. Vamos orar nesse momento, né? Agradecendo a Deus também pela vida dele. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de nós sermos consumidos. Queremos te agradecer porque nós temos o privilégio de estarmos aqui na tua casa com os nossos irmãos, louvando e adorando o teu nome. Senhor, receba cada parte deste culto como cheiro suave até o teu trono. Nesse momento agora, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por podermos dedicar a nossa vida nesse momento, dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E também, Senhor, te pedimos as bênçãos do Senhor sobre a vida do irmão Antônio Henrique, que faz aniversário amanhã. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, Senhor. Continue conosco, abra o nosso coração para aquilo que o Senhor quer que ouçamos e que possamos colocar em prática na nossa vida os teus ensinamentos. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. É bom estar aqui em Belo Horizonte. Os irmãos me perguntaram, pastor, nesse tempo que o senhor está lá na Bahia, o senhor já está falando baiano? Eu espero que não. Não é? Eu espero que não. Estou na Bahia, mas continuo mineiro. E a minha Lidinha, também muito conhecida, ontem, reunido com a comissão, eu falei assim, estou muito bem aqui, porque estou entre amigos, é coisa boa, pessoas com as quais a gente relaciona, a gente confia, mas além de amigos, irmãos, porque quem não me conhecia, conhecia a Lidinha. Os irmãos podem até não acreditar, mas tem irmão aqui, nessa igreja, que me conhece desde menininho, e não faz muito tempo, né, irmão? Hein? Alguns anos. Poucos. Ali na Igreja Batista da Renascença. Então, é bom, muito bom estarmos aqui, tanto eu quanto Lidinha. Fiquei feliz dos irmãos tomarem a decisão de realizar também o culto à noite, porque dá mais oportunidade para a gente estar junto, para a gente se conhecer, não é? E eu vim preparado para os dois cultos, até mandei o título dos dois sermões. E a noite é a medida do amor de Deus. Vamos ver se a gente consegue medir esse amor. À noite a gente vai tentar medir. Vamos ver se a gente consegue o tamanho exato do amor de Deus. Eu esqueci de falar o horário, às 19 horas. Às 19 horas, vamos estar com a graça de Deus juntos aqui. Deus tem, ontem eu disse e repito aqui, Deus tem mistérios, Deus trabalha de modo misterioso. E há coisas que a gente realmente, se tentar entender, não vamos entender. Como é que a mente finita pode entender a mente infinita? Isso é impossível. Como é que Deus trabalha, como é que Deus realiza os seus propósitos, as suas obras, né? E então a gente aguarda o trabalhar de Deus, o mover de Deus, o mistério de Deus em nossas vidas. E é nessa perspectiva que nós estamos hoje com os amados irmãos, neste tempo e nesta hora tão especial. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. Ontem também os irmãos me levaram
e eu falei com o nosso irmão vice-moderador, nosso irmão presidente, nós vamos passar a chamar aqui de quê? Futuro, né? Uma propriedade muito linda que os irmãos adquiriram ali no Padre Eustáquio. Que Deus possa dar a vocês a alegria, a bênção de ver ali um bonito templo para o Senhor. Um templo que glorifique, que dignifique o Deus a quem nós servimos e cremos com todas as forças do nosso coração. Né? Então, ali não é galpão mais. É futuro. O sonho dos irmãos, que Deus realize para a honra e glória do nome dele. Amém. Capítulo 6. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: segue-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. E chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. E então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Poderoso Pai, Deus gracioso, eterno, santo e maravilhoso, mais uma vez e outra vez toma o teu servo nas tuas mãos. Faça deste teu servo instrumento na proclamação do teu nome e do teu santo evangelho. Este teu servo que se abandona nas tuas mãos. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, e a tua igreja há de ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma jovenzinha, há poucos dias, estava pregando lá na Igreja Batista Nova Alvorada, pelo encerramento do mês da mocidade. E poucos minutos antes de irmos para o público, ela chegou em meu gabinete e disse: pastor, eu não posso pregar não. Eu disse: minha irmã, mas agora? É, pastor, não posso não. Eu falei: porque eu estou muito nervosa e minhas pernas estão tremendo, pastor. Eu não vou conseguir ficar em pé. Eu falei: se isso acontecer, a gente arruma uma cadeira para a irmã. Mas a irmã vai pregar em nome de Jesus. E eu disse a ela: eu tenho 35 anos de pregador. Ainda hoje as minhas pernas tremem, pela responsabilidade de anunciar o nome de Jesus. Não poderia ser diferente com a irmã. A irmã está com as pernas tremendo hoje porque é a primeira vez que prega. Mas daqui 20 anos, se a irmã for pregar novamente, quantas vezes a irmã for pregar, são tantas as vezes que as suas pernas vão tremer. Porque a pregação do nome do Senhor Jesus é coisa muito séria. A palavra proclamada e proferida a partir do texto sagrado tem poder nas nossas vidas e pode mudar o direcionamento do nosso caminhar, não é verdade? Pode mudar o nosso modo, corrigir as nossas vidas. E é com este propósito que nós vamos tentar hoje, à luz da palavra de Deus, na ação do Espírito, proclamar que Deus ainda faz machado flutuar.
Pode até parecer uma brincadeira com o meu nome, mas não é não. Porque Deus ainda nos surpreende cada dia com a sua ação e com os seus milagres na nossa vida. E nesse texto, os irmãos sabem que os discípulos estavam com o profeta Eliseu. E a primeira coisa que eu descobri aqui é que quando a gente vai a Deus, quando a gente procura Deus, em oração, em clamor, a gente precisa ter conhecimento da nossa necessidade como ser humano, como pessoa humana, dependente do Senhor e da sua graça. Os discípulos aqui sabiam qual era a sua necessidade. Observem que eles procuram o profeta e diz: o lugar onde habitamos está estreito demais para nós. Eles conheciam qual era a necessidade que precisava ser suprida, atendida e resolvida. Meus amados irmãos, que cada um de nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, ao nos aproximarmos de Deus na sua graça e misericórdia, que a gente tenha plena consciência da nossa necessidade dele, de que precisamos dele e de que sem ele não podemos fazer, mas nele, diz a palavra de Deus, nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Nesses dias aqui, desde ontem, eu tenho ouvido os irmãos falarem das suas necessidades, dos seus sonhos, das suas possibilidades, daquilo que esperam. Portanto, meus amados irmãos, como os discípulos chegaram ao profeta Eliseu, que nós também, que essa amada igreja, que cada irmão, que cada irmã chegue diante de Deus com a sua clareza em sua oração e diga: Senhor, Senhor dos céus e da terra, eis que estamos diante do Senhor em clamor, porque precisamos da tua graça. E sem o Senhor, nada poderemos fazer. Meus amados irmãos, seja na alegria, seja na tristeza, seja na dor, seja em que tempo for, que a nossa vida seja festejada, seja resolvida na presença de Deus. Que a gente tenha sempre a firmeza de buscar em Deus a solução e as forças para a nossa vida, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ele pode. Ele pode. Quando o Egito vier atrás de nós e à nossa frente estiver um imenso mar de dificuldades, de impossibilidades, que a gente levante nossos olhos ao Senhor, socorro bem presente na angústia. Meus amados irmãos, eu não sei se Ele vai abrir o mar, ou se Ele vai nos fazer voar sobre ele, mas uma coisa eu sei: Ele faz machado flutuar. Ele nos surpreende. Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, o poder da graça, o poder da fé, o poder da ação de Deus em nossas vidas. Precisamos crer nisso e precisamos viver isso mais do que nunca. Eu tenho dito lá na minha igreja, e quem acompanha os cultos lá em Nova Alvorada já deve ter ouvido da minha boca esta frase muitas e muitas vezes: acabou o tempo de fazer de conta que somos crentes. Estamos vivendo um tempo muito, muito difícil e muito perigoso para nós e principalmente para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E se nós não buscarmos em Deus com firmeza e a certeza de que Ele pode operar em nós e fazer de nós luz e sal dessa terra. E eu costumo dizer o seguinte:
Eu já ouvi muitas pregações dizer que quando Deus nos chama para ser sal, Ele está nos chamando para dar sabor e para conservar. Eu tenho uma conclusão diferente. Eu cheguei a entender que nós não tem como dar sabor a esta terra. Essa terra que está perdida. Não é aqui o nosso lugar. Somos todos aqui peregrinos, estamos de passagem. Mas eu descobri que nós somos os responsáveis em provocar sede de Deus nesta terra. Sal provoca sede. Não é assim, irmãos? Sal não produz sede. Que a Igreja Batista das Alterosas seja uma igreja capaz de provocar sede. Sede nos crentes, sede no mundo, sede em Belo Horizonte, sede de Deus. Sede de Deus. Que as pessoas sejam atraídas para encontrar em Deus a água que não nos permite mais sede, que nos dê alegria em meio às adversidades, que seja a solução das nossas angústias, das nossas frustrações e da nossa depressão. Poucos meses depois de chegar na Bahia, começou essa pandemia, e não foi muito fácil para nós ali, não. Nós chegamos numa igreja razoavelmente grande, onde a igreja tinha 300 pessoas, 400 pessoas. E de um dia para o outro, eu cheguei no templo e ele estava vazio. E poucos dias depois, a minha esposa pegou chikungunya. Nós fomos ao médico, e o médico disse assim: ela está com aquela doença. Vocês voltem para casa, tomem Novalgina e fiquem lá. Só saiam de casa se a doença piorar. Irmãos, imaginem que nós ficamos numa angústia, numa ansiedade, sozinhos naquela cidade, conhecendo pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém. E já no finalzinho da tarde, muito angustiado, muito deprimido, minha esposa com uma febre muito alta, muita dor, a garganta inflamada. Eu liguei para um irmão da igreja que é médico, falei: meu irmão, nossa situação aqui está desta forma. Ele disse: pastor, fique aí, eu vou aí conversar com vocês. E aquele irmão chegou, e quando ele chegou, não foi o irmão que eu vi, foi um anjo de Deus. Porque nos apertos da nossa vida, nos estreitos da nossa vida, dos quais licitamente procuremos nos livrar deles, é necessário convidar Deus para nos fazer companhia. Porque não importa a situação, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, de alguma forma Deus vai nos acariciar com o seu amor e com o seu abraço. E naquela tarde Deus nos acariciou, Deus nos colocou no colo através daquele amado irmão Helder. No verso 3 do capítulo 6, o discípulo, depois de falar com Eliseu da dificuldade, da necessidade, da aflição, de que o lugar, a casa onde eles estavam era estreita e precisava ser ampliada, alargada, colocou a sua necessidade diante do profeta, que os irmãos aqui bem sabem que no Velho Testamento o profeta representava a ação de Deus, a presença de Deus, a fala de Deus. E então, agora que o profeta diz: não, vocês podem construir, está tudo certo, o profeta faz um convite especial. O profeta diz: segue-te de ires com os seus servos. Chamou para ser acompanhado por Deus, ter a presença do profeta junto deles. E Eliseu respondeu: eu irei, porque Deus não nos deixa aí sozinhos.
tem um corinho que diz mais ou menos assim: que um só trabalho, uma só ação é demais para nós, mas é Deus que faz tudo por nós. Eu gosto de contar isso porque Deus me ensinou uma grande lição através da minha filha quando muito criancinha. Quem conhece minha filha sabe que ela ainda é pequenininha. Então, se eu falar que ela era pequena, vai fazer pouca diferença. Mas quando ela ainda era uma criança muito novinha, os irmãos sabem que filho, quando é novo, quer ajudar. Não é assim? Depois que cresce, eles querem ser ajudados. Mas quando criança, eles acham que podem ajudar. Então, a gente ia fazer compra, e quando a gente voltava com a sacola, ela insistia: pai, deixa eu ajudar, eu quero levar a sacola. Mas ela custava carregar ela. Então eu dava a sacola para ela e punha ela no colo. E a gente chegava em casa. Chegando em casa, ela chegava para a Lidinha e dizia: mãe, eu trouxe a sacola sozinha. Felizmente, meus amados irmãos, Deus tem estado conosco nos nossos apertos, nas nossas lutas, mas a gente não percebe. É Ele quem carrega o nosso peso, porque Ele nos carrega no colo durante as nossas lutas. É a gente que não percebe, é a gente que não sente, porque a gente ainda é criança, mas é Deus que nos leva, porque é Deus que faz tudo por nós. Todas as nossas limitações são resolvidas em Deus, são sanadas em Deus. Acreditem nisso, meus amados irmãos. Não como os atleticanos, que na hora do aperto ficavam dizendo: eu creio. Estão lembrados? Eu acredito. Deu certo. Mas que isso não seja um jargão na nossa vida, mas que quando o irmão disser: eu creio em Deus, que isso seja fruto de uma conversão genuína, nascida de sua alma e aflorada na sua vida, nas ações, no modo de você ser, fazer e viver como crente, todo dia, em todo tempo e em todas as circunstâncias. Não devemos confiar em nós, nunca. Não devemos confiar nos nossos recursos, nas nossas possibilidades, mas confiar em Deus que rompe todas as dificuldades. Não importa se atrás de nós tem um exército do Egito e à nossa frente o grande mar. Importa que acima de nós há um Deus que tudo pode e tudo faz. Nos apertos e nos estreitos da nossa vida, convidemos o Senhor Jesus para caminhar conosco. Não devemos esquecer que jamais teremos o domínio completo sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias que nos cercam. Às vezes nós ficamos impossibilitados, imobilizados, porque a gente fica desejando ter controle de todas as situações. Nós queremos fazer, mas diante da situação, a gente fica em dúvida se vamos ter controle de todas as situações. Deixa eu dizer para os irmãos, nós nunca temos o controle de tudo, porque a vida é dinâmica, é surpreendente, ela muda a cada instante. Nós estamos fazendo uma grande reforma lá em nosso tempo, para nos adaptarmos para o ano que vem. Eu estou pensando para o próximo ano. Então nós estamos fazendo reformas no templo, nas salas, nos ambientes. E começamos por um espaço que nós temos lá, que estava obsoleto, abandonado. Nós chamamos de quiosque. E quando nós nos assentamos
para fazer o projeto da reforma do quiosque, estava muito complicado, porque os irmãos diziam: pastor, nós estamos num momento de imprevisões aqui na nossa cidade, às vezes cai uma chuva temporal, muito forte, e em seguida abre o sol, porque lá é assim, é uma briga do sol com a chuva, é uma coisa impressionante. No mesmo instante que está escuro e ventando e chovendo, daí 5 minutos está um sol que está lá na mona. É assim que funciona lá. E quando cai alguns pinguinhos de chuva, ele diz: pastor, hoje está chovendo muito, hein? Tá. Eu não quero contrariar os irmãos. Com eles. Então, pastor, nós vamos ter que destelhar o quiosque, vai cair água no piso, e nós não vamos ter controle sobre isso. Eu disse: irmãos, então nós não vamos fazer, porque nós não temos controle sobre a chuva, nós não temos controle sobre o tempo. Quem tem controle sobre estas coisas é o Deus eterno, todo-poderoso, e nós precisamos fazer, e nós vamos fazer na dependência do Senhor. E nós enfrentamos o tempo de chuva, o tempo de sol, destelhamos o quiosque e fizemos o quiosque estar refeito. A vida tem imprevistos, e enquanto a gente ficar buscando o controle de todos os imprevistos, nós estamos impossibilitando a igreja de caminhar, estamos impossibilitando a nossa vida de ir adiante. E a Bíblia deseja, Deus deseja que os seus servos levantem a cabeça e andem, caminhem em direção ao futuro. Meus queridos e meus amados irmãos, porque nos imprevistos da nossa vida, Deus age com milagre e poder. É nos imprevistos que Deus se faz presente, atuante e poderoso. É quando o machado escapulir das nossas mãos, é quando o machado escorregar do nosso controle, do nosso domínio e cair nas águas, é que Deus ressurge com poder e graça e faz as coisas acontecerem. Meus queridos e meus amados irmãos, quando o machado soltar do cabo, seja por displicência, seja por negligência, seja por circunstâncias adversas, não importa o motivo, a graça de Deus em Cristo nos socorre e permite-nos, mediante a vontade do Senhor, sermos resgatados pela tua graça e pela tua misericórdia. Logo quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, vindo do interior de Minas Gerais, para trabalhar na Igreja Batista do Barro Preto, ainda não tinha aquele templo, era aquele templo antigo, e eu estava indo para a igreja, por desplicência, eu entrei na rua Goitacazes, na contramão. Fica fácil os irmãos entenderem. Quando eu percebi, eu estava mais ou menos no meio do quarteirão, os carros vindo na direção contrária, e alguém no passeio gritou: ô moço! Era eu. O senhor está na contramão, vai bater o seu carro. Rapaz, me deu um calafrio, que eu percebi que eu estava na contramão, na rua Goitacazes. Acredito, os irmãos, não passou nenhum soldado para me lutar, nenhum carro me bateu. Eu consegui terminar o quarteirão e entrar na mão certa. Porque Deus teve piedade. Deus teve piedade do meu descuido. Porque nos descuidos da nossa vida, Deus faz machado voltar. Deus faz o milagre acontecer. Se eu pudesse aqui agora chamar cada um dos irmãos aqui, eu tenho certeza absoluta que os irmãos iriam contar milagres que a gente acha pequenininhos, sem importância, mas que foram importantes na nossa vida, na nossa história e na nossa caminhada. Ontem mesmo a Regina me contou que um anjo apareceu na casa dela e mostrou a conta de luz sem pagar.
Mais de 3 meses, né? Por pouco vocês vão ficar sem luz, hein? Foi coincidência que Deus mostrou para ela a conta de luz? Não, é porque Deus cuida das pequenas coisas da nossa vida. Meus queridos e meus amados irmãos, a graça é derramada em nossas vidas de maneira surpreendente. Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Era emprestado. O machado não era meu. Sabe o que significa isso, irmãos? Quebrantamento, arrependimento e confissão. Às vezes a gente escuta de adolescente, de jovem, o que tem, o que foi, a vida é minha, pai. As poucas vezes que minha filha falou assim para mim, eu disse, a vida é sua, é. Então você deve ter escolhido a casa onde você nasceu, o pai que você tem, a mãe que você tem, você deve ter escolhido a cor dos seus olhos, né? Você deve ter escolhido o seu nome, você deve ter escolhido até as doenças, as enfermidades que você tem. Quando você tiver com uma forte dor de cabeça, você diz assim, foi eu que escolhi, a vida é minha, eu escolhi. O machado era emprestado, porque não era dele. Nós vivemos uma vida que foi nos dada, é dom, é dádiva, é presente do Senhor. E nós vamos ter que prestar contas a Ele desta nossa vida. Assim como o discípulo teria que prestar contas do machado que não era dele. Isso gera em nós responsabilidade, atitude correta, séria diante da vida. Meus amados irmãos, o crente pode tropeçar. Todos nós podemos tropeçar aqui e acolá, como diz o corinho, mas de novo levanta e começa a cantar. O homem pode tropeçar, o ser humano pode tropeçar, o crente pode tropeçar, mas o crente, filho de Deus, de novo levanta e se põe a caminhar na graça, na misericórdia, no amor de Deus, corrige a sua vida, corrige a sua estrada, o seu caminhar e acerta o seu passo com o Senhor. Por responsabilidade e por reconhecer que a vida é dádiva, é graça, é misericórdia, é favor, é presente de Deus para cada um de nós. E eu chegando neste ponto, eu me perguntei, e quero perguntar aos irmãos: será que nosso machado não caiu e estamos tentando fazer alguma coisa só com o cabo do machado? É uma pergunta que cada um tem que responder para si. Será que o nosso machado caiu? O nosso ânimo, a nossa fé, a nossa confiança da ação do Espírito de Deus em nós. Estamos com muito boa vontade, mas sem machado, apenas com um cabo, tentando derrubar as árvores, tentando vencer as dificuldades, tentando vencer os obstáculos, tão somente com um cabo, sem machado, sem o ferro que corta. Talvez, meus amados irmãos, a gente não percebeu, mas se isso aconteceu, vamos parar de bater com o cabo nas árvores para derrubar os obstáculos. E vamos até o Senhor Jesus. Assim como o discípulo foi ao profeta Eliseu e buscou resposta.
e buscou solução. Vamos a Jesus. E vamos dizer a Jesus: Senhor Jesus, Senhor Jesus, olha para a minha vida, Jesus, olha para o meu coração e veja em mim se o machado não caiu, porque se o machado caiu, Senhor, me ajuda. Eu preciso do machado para continuar o trabalho, para continuar a missão, para continuar fazendo a tua vontade, para continuar realizando a tua obra. Ó Senhor, ajuda-me. E tenho uma certeza, meus amados irmãos, tenho uma certeza absoluta de que Deus vai fazer o machado da sua vida flutuar, ressurgir na sua vida, te dando ânimo, coragem, disposição, coragem, vitalidade para romper as lutas, para vencer as dificuldades, para superar as fraquezas e ir além, ir na graça e ir na misericórdia. Ele vai fazer o milagre acontecer. Ele vai te surpreender, porque o nosso Deus é o Deus das surpresas. E Ele faz por caminhos inesperados. Ele faz por meios incompreensíveis. Estão lembrados do rei leproso? O Senhor disse: vai lá e se banha na água do rio. O rei achou uma coisa tão simples, porque o rei estava esperando que ele pedisse a construção de um palácio, de uma coisa difícil de se fazer, não foi? Mas Deus pediu uma coisa tão petitica, tão pequenininha, porque Deus surpreende. O próprio profeta Elias estava esperando Deus no terremoto, no vendaval, em alguma coisa grandiosa e estrondosa, e Deus surpreende o profeta e aparece na suavidade da brisa. Não foi, irmãos? É o Deus que surpreende. Deus poderia ter curado aquele homem do Novo Testamento com uma palavra, com um gesto, com um toque das tuas mãos, mas Ele disse: faz um outro com a sua saliva. Olha que coisa curiosa. Imagine se aquele homem tivesse dito: eu não, imagina, trouxe um esquisito esse aí, fazer saliva, fazer lâmpada de saliva, não vai dar não, senhor, isso aí não. Vamos arrumar um colírio mais, né, uma água mineral, quem sabe, né? Não é, irmão? Mas Deus tem essas coisas que eu não entendo. Não quero entender, mas eu creio. Eu creio. E se o irmão crê, há de fazer diferença na sua vida e na sua história. E Deus vai fazer machado flutuar na sua história e na sua vida. Deus vai fazer machado flutuar na história desta igreja, na história de cada um dos irmãos. Porque Deus é o Deus do surpreendente. Meus queridos, meus amados, neste tempo tão difícil pelo qual passa o Brasil e o mundo inteiro, vamos tomar uma atitude, em nome de Jesus. Vamos tomar uma atitude. Não é mais tempo de filosofia, não é mais tempo de poesia, é tempo de fé robusta nas mãos do Senhor. Às vezes a gente encontra alguns irmãos lá na minha igreja, tem um grupo de diáconos muito bons, mas irmãos já muito cansados. E às vezes, essa semana mesmo, antes de eu viajar, sexta-feira, 3 horas da tarde, eu fui visitar um grande homem de fé da minha igreja, que ele já tem muita dificuldade para sair de casa, e ele me ligou muito preocupado comigo, sabendo da minha viagem. Ele disse: pastor, eu quero ir aí. Se o senhor não puder vir na minha casa, eu vou dar um jeito de ir ao teu irmão. Eu falei: de jeito nenhum, eu vou na tua casa, é muito mais fácil eu ir aí do que o irmão. Chamei o ministro de música
falei com ele, me acompanha até a casa do irmão Damásio. E chegando lá, o irmão Damásio conversou muito comigo, um homem santo. E o irmão Damásio disse assim: pastor, eu tenho 85 anos. Eu me converti aos 9 anos de idade. E desde a minha conversão, sempre fui um homem muito trabalhador no Evangelho. Ajudei a construir a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Eu não sou pedreiro, pastor. Eu sou engenheiro naval. Mas quando fomos para construir a igreja do Nova Alvorada, eu trabalhei como servente. Fazendo os alicerces. Mas hoje, pastor, eu estou muito cansado. Chover, eu não consigo nem ir fazer uma visita para o senhor no seu gabinete. Estou com dificuldade de andar, não enxergo bem, não posso dirigir. Mas eu quero saber do senhor o que eu ainda posso fazer. Porque eu quero ajudar o senhor a fazer um ministério nessa igreja. Eu ouvi aquela palavra e muito me emocionei. E aí eu disse a ele que ele fazia muito. Mostrei a ele o trabalho que ele realiza na igreja. Mas eu quero, à luz desta experiência, dizer para os irmãos o seguinte: meus queridos, prestem atenção aqui. Não fiquem vivendo das cinzas do que o irmão já foi. Ah, eu já fiz. Eu já fiz. Não. Não viva das cinzas, mas viva do que Deus ainda pode fazer com o irmão agora, porque o irmão ainda está aqui. Entenderam? Entenderam? O irmão, a irmã ainda está aqui. E Deus pode te usar até o dia em que Ele te chamar. Que na sua graça e na sua misericórdia, Deus derrame sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, amor, força, vitalidade, disposição e coragem, e certeza de saber que Deus ainda faz machado flutuar. Os irmãos acreditam nisso? Acreditam nisso? Então eu estou feliz de ter pregado aqui nesta manhã. Que Deus abençoe os amados irmãos. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pelo carinho dos irmãos, de me trazerem de tão longe para conversarmos e para descobrirmos a vontade de Deus para nós neste tempo. Que Deus os abençoe. Meu amor. Venha,
Obrigado por cada vida aqui. Faz, Senhor, o milagre de cada um, segundo a necessidade de cada um. Faz, ó Deus, um milagre nas nossas vidas e na vida desta igreja. Porque é do Senhor e só do Senhor é que nós esperamos e descansamos a nossa vida e a nossa história. Em nome de Cristo é que oramos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos, aqui e agora, e para todos sempre. Amém.